nossa, mas tudo é eu nessa casa. Tudo é eu, é mãe pra cá, é mãe pra lá. Você se sente sobrecarregada. Ai, tão pesado esse fardo, meu Deus, tô cansada de tudo isso. Deixa eu te falar. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe muito bem o que é isso. E ele sempre esteve disponível para as pessoas que o procuravam. É isso que ele quer de nós. Como fazer isso na prática, vivendo a nossa realidade do dia a dia, é o que a gente vai ver nesse vídeo. Numa ocasião, Jesus estava pregando numa casa abarrotada, literalmente. Não cabia mais nenhuma pessoa sequer na casa. Até que 4 amigos chegam com um amigo, descendo pelo teto, desceram a cama do amigo pelo buraco que fizeram lá em cima. Imagina o atrevimento, imagine a fé. Nesse ponto, Jesus poderia facilmente ter exclamado: "O que este homem está fazendo aqui? Vocês não veem que estou ocupado? Estou fazendo um trabalho urgente, estou pregando a respeito de Deus." Mas em vez disso, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Então Jesus milagrosamente curou a paralisia do homem. Ministrar a esse homem era importante, ainda que pregar fosse urgente. Nos próximos 30 dias, aqui no canal, vamos ter 30 vídeos todos os dias. Cada dia vamos olhar para uma característica de Jesus e buscarmos uma transformação para sermos mulheres mais parecidas com Cristo. Jesus ensina os seus seguidores a tomarem cuidado para não permitir que as multidões, as agendas repletas e os muitos afazeres atrapalhem as pessoas que realmente precisam de ajuda. Elas são importantes. Você sempre terá algo que precisa de atenção imediata, urgente. Isso é a vida. Mas peça que Deus lhe dê discernimento para não ignorar os gritos sinceros por socorro. Às vezes o que a gente queria era ter 48 horas de um dia, ou ter uma cópia da gente para poder dar conta de tudo que a gente precisa dar conta, de tanta demanda, né? De tanta... Você percebe quanto você é procurada, você é buscada, você é demandada. E Jesus nos ensina a sermos disponíveis. Ele era disponível. As pessoas o procuravam, as crianças o procuraram, e os discípulos queriam interromper. E ele disse: "Não, deixam que venham as minhas crianças." Veio prostituta procurar e ele estava disponível, contrariando tudo que a sociedade esperava que ele fizesse, né? E a gente precisa ter muita clareza porque o tempo todo nós estamos sendo demandadas, mas a gente precisa ter clareza de qual é as demandas que são de fato importantes para Deus. Porque tem demandas que a gente abraça, aceita e se sobrecarrega. Simplesmente para parecer legal, para satisfazer nosso ego, para não machucar ninguém. Mas a gente precisa entender quais as demandas de fato e pedir ao Senhor discernimento e sabedoria para isso, para tomar essas decisões, para estar disponíveis para as coisas e pessoas certas, para aquilo que é importante para o Senhor. Ter clareza do que é distração e o que é intencionalidade. Que a gente tenha cada vez menos distrações e mais intencionalidade, ou seja, gastar nossa energia, direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa e não ficar dispersando ela com coisas que não estão alinhadas com o propósito pelo qual o Senhor nos criou. O que acontece muitas vezes também é que às vezes a gente acha que essa sobrecarga, esse peso, tem a ver porque a gente não tem ajuda, porque essa fase é difícil, porque meu filho não dorme, porque meu filho não come, porque meu filho é desobediente, porque meu marido não colabora. Quando, na verdade, tem a ver com o que nós estamos fazendo também da nossa energia, ou como nós temos nos cuidado. Porque Jesus, sim, estava no meio da multidão, atendia, estava sempre disponível, mas a Bíblia fala que em certos momentos ele acordava mais cedo para orar, ou ele se afastava em certo tempo para orar, para se recarregar, para que ele voltasse inteiro, para se entregar e estar disponível para que as pessoas que os procurassem. Então a primeira coisa que nos ajuda na prática a sermos disponíveis como Jesus era e é até hoje, é aprender de fato a nos cuidar com a motivação certa. Nos cuidar para estarmos inteiras e bem, dar conta das demandas que são importantes para o Senhor. A segunda coisa é exatamente a gente ter clareza daquilo que de fato é importante.
o que é distração, entender e separar isso, o que é distração e o que é intenção. Às vezes por conta do perfeccionismo, por conta, enfim, a gente fica, né, querendo, ai não, e aí se distrai demais fazendo coisas superficiais e deixa de focar e de ser intencional naquilo que é importante. Uma outra coisa que nos ajuda a sermos disponíveis na prática é entender e aceitar que a nossa agenda é do Senhor. Que sim, a gente pode se programar, organizar nossa agenda, mas diariamente entregar a nossa agenda ao Senhor, o nosso dia ao Senhor, para que Ele nos direcione e a gente entenda o que Ele quer pra gente naquele dia. Que às vezes a gente não vai ser naquele horário que a gente vai fazer aquilo que a gente tinha determinado, porque você vai ouvir um áudio de 5 minutos de uma amiga, você vai mandar mensagem para alguém, você vai ligar para alguém, você vai sentar para ouvir o seu filho, ouvir o seu esposo. Sim, ele vai falar, você pode ficar pensando, poderia estar lavando louça, poderia fazer outras coisas agora, mas você vai sentar e ouvir o seu esposo, como foi o dia dele, como foi o dia de trabalho dele. Então, sentar para ouvir, agir, né? Então, como eu falei, a disponibilidade, o estar disponível, ele é diferente um pouco de ser acessível, que a gente falou ontem, porque o ser acessível é uma coisa de você comunicar isso antes de chegar, né? A disponibilidade, ela tem a ver com a ação. Então, tem a ver com nós irmos até lá, nós estarmos disponíveis, nós servirmos, nós atendermos quando as demandas chegam até nós, quando nos procuram, quando precisam de nós para algo. E a gente entender, isso aqui é distração ou é intenção? É importante? O que Jesus escolheria? Quando percebemos que todos nos procuram, nós podemos experimentar o que Deus experimentou quando todos os procuraram e Ele estava disponível. Uma dica para a gente praticar isso é a gente abrir nossa casa para desconhecidos, de certa forma. Em que sentido? Não necessariamente estou falando de você receber alguém, mas abrir a sua casa e a sua vida para deixar entrar, deixar acessar, conversar, se permitir conhecer pessoas que às vezes você até julga de longe, assim, tem cara de antipática, essa pessoa não parece legal. Você se permitir estar disponível também para essas pessoas que não necessariamente são suas amigas ou que você já se identifica assim de primeira, sabe? Por fim, a gente precisa entender que nossa vida é do Senhor e que Ele quer nos usar para abençoar outras pessoas, que Ele derramou em nós algo que precisa transbordar para outras pessoas, e viver apenas para o nosso ego, para nossa satisfação, para o nosso prazer, para nossa alegria, para nossa felicidade é muito pouco, não é a vida que Ele deseja para nós. Então, que nós possamos tomar alguma decisão em cima desses pontos que eu trouxe aqui, que a gente possa se tornar disponíveis, mulheres disponíveis para encontros celestiais, encontros divinos, que o Senhor pode estar agendando no nosso dia, mas no meio do corre-corre de tanta ocupação, a gente não aceita ou nem percebe que está batendo a nossa porta. Então, que nós possamos sermos mulheres disponíveis. Se você está gostando desse nosso desafio aí de 30 dias para nos transformarmos em uma mulher mais parecida com Cristo, deixa aqui seu curtir, me conta aqui as decisões que você tomou e compartilhe também com uma amiga para caminhar junto com a gente. Um grande abraço.